Olá pessoal, como vocês estão? E hoje adivinha qual é o tema? Os melhores alimentos para emagrecer. Trazendo da ideia do jejum intermitente, que foi um sucesso, teve bastante visualização, tive novos inscritos, então eu fiquei muito feliz. E eu peguei esse tema lá do Nutrição Sem Complicação também, né? Que é onde eu falo pra vocês que eu faço os testes de temas. E lá o pessoal também gostou bastante desse tema. Bastante gente votou nesse tema, inclusive, lá. Mas é o que eu falo, lá, né? A gente tem um grupo de pessoas, né? Que gostam desses determinados assuntos. Mas seria muito legal vocês trazerem aqui também aquilo que vocês gostam. Pra gente poder conversar um pouquinho sobre cada tema, né? Lógico, voltado pra minha área de nutrição. Pode ser até voltado pra alguma curiosidade de biologia também. Não esqueçam do meu lado bióloga. Mas hoje nós vamos falar então dos melhores alimentos para emagrecer. O que será que vem por aí? Confesso que gosto muito desse tema. O meu principal foco na formação, né, como nutricionista também foi o emagrecimento, que é um problema que eu sempre enfrentei. E hoje em dia eu entendo a importância de ter alimentos que contribuam para esse processo, né, e entender que se trata de um equilíbrio, né, e que por mais que tenham outros alimentos que não contribuam tanto, se eu tiver um equilíbrio, eu consigo chegar no meu resultado. E hoje em dia eu consigo perder peso. Ainda não estou no meu ideal, tá, gente? Ainda tô... O meu ideal, daquilo que tá na minha cabeça, de corpo e de aspecto físico, mas eu tô chegando lá, eu tô feliz. E tô feliz também com os resultados que eu tive do vídeo anterior lá, do jejum intermitente, foi bem legal e me deu uma animada pra continuar aqui, continuar fazendo e saber que tem pessoas assistindo e vendo aquilo que eu tô trazendo de informação. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando, ou é o primeiro vídeo que tá assistindo, eu sou bióloga, sou nutricionista, já fui professora de biologia e de ciências. A nutrição veio muito agregar aí com a questão científica, fisiologia. Então, além do conhecimento de nutrição, também vou trazer muita informação científica para vocês e sobre fisiologia para agregar nesse conhecimento de nutrição aí, tá? E espero fazer a diferença na vida de vocês. Que esse é o meu grande, vamos dizer assim, meu grande objetivo, né? A Lilian nutricionista é a Lilian que quer fazer diferença na vida do outro, na saúde, na qualidade de vida. Então vamos lá, gente. Você já se perguntou quais alimentos realmente ajudam no emagrecimento? Vocês já pararam para se perguntar? Será que tem algum alimento que realmente vai ajudar no meu emagrecimento? Ou será que é um grupo? Ou será que são escolhas? Ou será que é o equilíbrio desse grupo? Quais são as perguntas que vocês já se fizeram? Quais são os vídeos que vocês já assistiram sobre isso? Espero que eu só venha agregar todas as informações, tá bom? E hoje vou te mostrar então os melhores aliados para perder peso sem dietas malucas. E aí tá, a Lilian sempre fala de dietas malucas, falei sobre o jejum intermitente, sobre a consciência de fazê-lo, sobre quais as consequências, sobre quais grupos podem, quais grupos não podem fazer. E hoje eu venho falar sobre essa questão de uma alimentação mais equilibrada, né? Porque dietas malucas não vão levar em lugar nenhum, gente. É o que eu falo, vai catabolizar a massa muscular. Às vezes chega no objetivo rápido e retorna o peso muito rápido, e o que a gente quer é equilíbrio e a constância, né? Foi o que eu falei, no meu processo de emagrecimento, por muitas vezes ele foi caótico antes de ser nutricionista, sabe? Já conversei aqui com vocês, já falei algumas coisas que eu fazia e não era sustentável, eu sempre retomava o peso. Quando veio a pandemia, por exemplo, eu não consegui sustentar, eu pesava menos do que eu pesava agora, que eu peso agora, né? Só que hoje eu entendo que com uma alimentação equilibrada, perdendo peso de uma forma adequada, né, eu não recupero de volta, essa é a diferença. E tô treinando bastante também pra conseguir massa muscular, tentar fazer a troca ali, né, que é bem possível, mas aí você faz tudo muito mais equilibrado, com muito mais saúde, que é muito importante, né, e essa é a Lilian, o objetivo da nutricionista, né? Sem dietas malucas, porque eu sei o quanto eu já sofri com isso, eu sei o quanto tem pessoas que sofrem com isso, e às vezes a gente acha que é natural, né? Ficar sem comer, passar fome, ter imunidade, queda de imunidade, né? Viver doente por consequência daquilo que a gente acha que vai alcançar nosso objetivo, né? Mas vocês vão ver que calma, paciência e equilíbrio vai ser a solução. Então, o segredo sempre de uma dieta, gente, num geral, vai ser o déficit calórico. O que é isso, né? Eu acho que eu já falei disso algumas vezes, não sei se eu cheguei a explicar, mas o emagrecimento ele vai acontecer quando consumimos menos calorias do que gastamos. Aí a gente
pensa às vezes, né? A gente vai nos cálculos bem simples. A gente de nutrição aprende a fazer cálculos mais complexos, né? Onde eles vão incorporar não só o gasto que você precisa para sobreviver, para se manter ali, sabe? Deitado sem fazer nada. A gente leva em consideração o gasto do alimento, porque sim, tem alguns alimentos que quando nós consumimos, ele acaba gastando mais energia que outros. O gasto da sua atividade física, né? Então a gente tem várias formas, né? Várias coisas que agregam a essas calorias diárias. E uma coisa que a gente sempre fala e que geralmente acontece nessas dietas que realmente acabam restringindo muito, são muito baixas em calorias, é que elas ficam abaixo da sua taxa metabólica basal. Mas o que é isso, Lilia? A quantidade de energia que você precisa para suas funcionalidades normais do corpo. Imagina isso atrelado às suas atividades do dia a dia, à sua atividade física, atrelado ao efeito térmico do alimento. Imagina o quanto de alimento falta para o seu corpo se manter em manutenção. Por isso que dietas restritivas são tão perigosas, né? Porque elas te deixam abaixo da quantidade de energia que você precisa para o seu dia a dia. Porque é um cálculo simples, gente. Se vocês gastam menos, cálculo simples, né? Se vocês gastam menos do que vocês comem, ou se vocês comem menos do que aquilo que vocês gastam, naturalmente vocês vão perder peso. Se vocês gastam muito menos do que aquilo que vocês precisam, que seu corpo precisa, ele vai consumir fontes de outro lugar para o seu corpo não parar, né? Então ele vai ali na fonte do músculo. Aí eu já falei a importância da massa muscular. Às vezes ele vai reservar mais gordura do que o necessário, então às vezes você fica aquele magro falso, né, que chama, que fica com muita gordura, vai fazer uma bioimpedância, um adipômetro, essa pessoa tem muita gordura, pouca massa muscular. Então assim, o ideal é ter um déficit calórico preservador, dentro daquilo que é o necessário, para que numa constância de tempo você consiga alcançar o seu objetivo. Tá? E no consultório a gente conversa muito isso sobre o objetivo, né? Sobre a meta da pessoa, sobre em quanto tempo ela quer chegar lá, para alinhar todos esses fatores. Mas escolher os alimentos certos vai fazer toda a diferença nesse processo. Muitas vezes a pessoa escolhe todos os alimentos errados no dia inteiro. Isso numa soma faz com que ela coma muito mais do que ela perceba. Que aí entra uma questão dos alimentos de alta densidade calórica. Às vezes a gente fala assim, vou comer uma bolacha de água e sal, porque ela parece ser um alimento menor, com menos caloria, vamos dizer assim, né? Mas se você não querer 4 bolachas de água e sal, você já tem um pão francês. Às vezes é melhor comer um pão francês, ele vai te dar mais saciedade, né? E vai ter a mesma quantidade de calorias. Então, não dá pra colocar numa balança essa diferença, essa densidade calórica. Então, muitos alimentos pequenos, parecem ter poucas calorias, eles têm muita caloria ali embutida. Ou muitos alimentos, por exemplo, vendidos como fitness. Às vezes a gente acha que são alimentos de boa qualidade nutricional, que tem pouca caloria, mas não, às vezes são alimentos muito calóricos, que nem essas barrinhas proteicas. Elas têm muita caloria. Então, às vezes vale mais a pena você levar um whey protein, uma fruta e bater ali a quantidade de caloria, né? Então, as escolhas, elas vão fazer total diferença nesse déficit calórico no final do dia. Às vezes a gente até fala, né, em consultório, porque a gente existe pessoas em momentos diferentes, vamos dizer assim, né? E às vezes eu vou chegar lá pronta para fazer o plano alimentar que você preparar, que tiver dentro da minha rotina, vou fazer 100% daquilo que tá lá e sim, você vai ter 100% do resultado que você espera, né? Vamos dizer assim. Lógico que eu falo, né? Isso tudo aqui é teoria, na prática as coisas às vezes mudam um pouco. Mas às vezes tem uma pessoa que ela não tá disposta a fazer tudo aquilo. Ela foi para ela aprender, para ela iniciar. Então às vezes com essa pessoa a gente trabalha a qualidade da alimentação dela, que é aprender a escolher esses alimentos. E consequentemente ela perde peso, porque consequentemente ela entra num déficit. Então assim, escolher os alimentos certos sim, vai fazer diferença na sua dieta. Lógico que é o equilíbrio, então às vezes sim, você pode comer uma coisa ou outra ali numa refeição livre, tudo planejado, equilibrado, não vai ser o problema. Então, um dos grandes alimentos, né,
que auxiliam muito nesse processo de emagrecimento são as proteínas. Elas são aliadas da saciedade, né? Mas por que isso, Lilia? Porque as proteínas, elas vão ajudar a controlar a fome e a preservar a massa muscular. Então essa proteína, ela demora mais para ser degradada, ela demora mais, o processo dela de digestão é um pouco mais lento, ela gasta mais energia, então é um alimento que tem um fator térmico maior. Então assim, ela é um alimento maravilhoso para estar inserido em sua dieta. E ela é maravilhosa para estar inserida em todas as refeições do seu dia. Então eu falo, lá no café da manhã, às vezes a pessoa não quer comer um frango, que seria a melhor opção de proteína mais adequada. Mas às vezes ela quer comer um ovo, e o ovo ele tem a gordura e a proteína, e vai auxiliar nesse processo de emagrecimento da mesma forma. Tanto que aqui eu coloquei o ovo, o frango. Lógico que ali esse frango com peito, tipo esse frango assado, dependendo da parte do frango que você pega, tem um pouquinho mais de gordura, mas se você vai para um filé de frango, é mais proteína, né? Um peixe, uma carne mais magra, tipo um patinho, por exemplo. Então são grandes alimentos aliados a uma dieta. Ah, mas Lili, se a pessoa é vegana, né? O que ela vai fazer? A gente fala das leguminosas. Tudo bem, elas têm carboidrato também, mas elas têm a proteína, né? E essa proteína também vai auxiliar tanto nessa questão de bater a quantidade de proteína do dia, quanto também do controle da fome dessa pessoa. Então vocês vão perceber, quando come só carboidrato, isso é engraçado, porque tem muita gente, eu era uma dessas, tá, gente? Que às vezes come isso aqui de proteína, geralmente no almoço é uma refeição que a gente sempre tem proteína, né? Mas às vezes come isso aqui, né? Um pedacinho de nada de frango. E aí, quando dá 2 horas da tarde, você tá morrendo de fome. É aquela ideia, tipo, bati um prato de macarrão, tipo, um pratão, e daqui a pouco eu tô com fome. É basicamente carboidrato, né? Quando eu coloco molho, ainda tem a gordura. Mas é digerido muito mais rápido. E aí você vai sentir fome muito mais rápido. E essa proteína, ela vem para auxiliar nessa saciedade. Então, se eu coloco um ovo, um frango, um peito de frango desfiado no meu café da manhã, eu vou sentir fome muito mais tarde. Porque meu corpo vai demorar mais para digerir, ele vai utilizar essa proteína. Então, assim, é legal para esse processo. Que nem o lanche da tarde, que às vezes é uma das principais refeições que as pessoas desprezam ter a proteína, né? É importante você coloca ali, sei lá, um whey protein, né? Às vezes você não quer comer frango ou carne de novo, coloca um whey protein, coloca um iogurte natural, né, que tem a gordura, mas tem um pouco de proteína também. E aí você vai pensando, se eu montar todas as minhas refeições com proteínas, né, não tô pedindo para excluir o carboidrato, vocês sabem que eu não sou dessas, inclusive vou falar da importância dele. Mas se eu incluir refeição também em todas as minhas proteínas, eu vou ver que eu vou me sentir muito mais saciado. E se eu escolher bem essas proteínas, elas vão contribuir para o meu processo de emagrecimento. Então, peixes mais magros, né, tipo uma tilápia, é o que eu falei, a carne vermelha, um patinho, o frango, um peito de frango, um filé de frango, ou até mesmo o próprio ovo. Eu falo pro ovo, é um alimento muito bom, né? Mas tem que ser consumido com cuidado. Ele tem a gordura, tudo bem, hoje em dia caiu por terra aquela questão, né, de quem tem colesterol pode consumir ovo, não tô falando disso. Eu tô falando que ele é um alimento que tem proteína, mas que ele tem gordura. E a gordura, ela tem mais calorias por quilograma peso do que a proteína. Então, naturalmente, você acaba ingerindo mais calorias. Porque você bater o consumo de proteína de ovo, por exemplo, num almoço, que é uma refeição que tem um pouco mais de proteína, vai precisar de muito mais ovos. E, consequentemente, você vai comer muito mais gordura. Então, eu falo, pensa num filé de frango, pensa numa carne grelhada, num patinho sem óleo, pensa em outras fontes de proteínas para agregar em outros momentos do dia. E no café da manhã ele vai contribuir muito bem o ovo. Então, assim, a gente vai ter momentos diferentes para cada alimento também. E as fibras, gente, as fibras reduzem a fome e ajudam na digestão. Elas entram num patamar muito parecido com as proteínas, tá? Porque as fibras, elas também demoram mais para serem digeridas, elas vão passar fazendo uma limpeza ali no seu intestino, dependendo da fibra do nosso corpo. Algumas fibras são absorvidas, outras nem tanto. Então, elas vão aumentar a saciedade e vão ajudar a regular o intestino. Uma fibra muito consumida, que todo mundo gosta de consumir, que realmente ela tem compostos funcionais, é a aveia. E sim, eu adoro colocar ela nos planos alimentares dos meus pacientes, principalmente, lógico, né, aqueles que consomem, a gente vai moldando, mas ela auxilia muito nessa questão da saciedade também. Às vezes tem paciente meu que fala assim, ai Lili, eu almocei, mas eu fiquei com fome. Eu falo assim, você comeu a quantidade de proteína que eu coloquei? Você comeu
a quantidade de verdura e salada que pede no prato saudável. Se vocês quiserem, posso até um dia trazer aqui pra vocês, que é metade do prato de salada, legumes e verduras. Você comeu essa quantidade? Porque eu tenho certeza que comendo essa quantidade você não vai sentir fome. Porque as fibras e a proteína estão ali para te auxiliar com essa saciedade. Então, alimentos ricos em fibras, quem são? As frutas, legumes, verduras, as frutas com casca, por isso que a gente fala da grande importância de consumir uma fruta com casca. Ou seja, você come só uma maçã isolada, sem casca ainda. Pico glicêmico, você vai sentir fome muito mais rápido. E, além de tudo, você não vai estar consumindo a fibra dela. Então, assim, é importante comer a casca da fruta ali junto. Lógico que se aquela fruta te permite a casca. Senão eu falo com meus pacientes, joga ali uma aveia, joga ali um mix semente, que eu gosto de passar um mix semente, que tem chia, linhaça, muitas vezes aveia. E eles entram como fibra, como gordura de boa qualidade. Então, assim, tem muitas coisas, gente, que a gente consegue fazer num plano que vem da alimentação, que é para melhorar essa qualidade alimentar e trazer todos os nutrientes necessários e ajudar no processo de emagrecimento. Gorduras boas, eu falei, a gordura ela tem mais calorias por quilograma, né? Então, assim, se o carboidrato tem 4 calorias para uma grama, a gordura ela vai ter 9. Então, assim, ela acaba sendo mais calórica. Por isso que a gente fala, existem gorduras boas, existem ótimas gorduras para serem inseridas na alimentação, elas vão ajudar no controle de apetite também e vão auxiliar na saúde no geral, principalmente nas questões hormonais, que a gente precisa de gordura para esse processo fisiológico. Então, assim, o azeite, por exemplo, é legal colocar na salada? É legal, mas é legal você ver também o quanto de gordura aquele seu paciente insere no restante do dia dele, né, para não extrapolar a quantidade de gordura. Então, o azeite é um bom alimento, lógico que ele sendo cru, né, quando ele é aquecido, ele já perde um pouco ele vai perder parte dessas características dele. O abacate é um bom alimento, mas você vai falar, Lília, eu vou comer um abacate inteiro? Não, você não vai comer um abacate inteiro. Você vai comer uma quantidade necessária para aquela sua dieta. É um alimento calórico. Castanha, qual que é o nome da outra? A gente esqueci, fugiu da cabeça. Mas essas oleaginosas no geral, nozes, né? Elas são legais também para inserir, fazem parte desse grupo de boas gorduras, porém também devem ser consumidas numa quantidade menor, né? Não dá para você consumir ela igual um salgadinho, ela é calórica. E são 4, sei lá, acompanhado de uma fruta. Então, assim, é o equilíbrio também, é o que eu falei. Por mais que sejam bons alimentos, mesmo pensando em processo de emagrecimento, ainda faz parte de um equilíbrio. Eu falei, a chia e a linhaça também entram na questão de sementes, né? Elas têm gorduras boas que auxiliam no processo hormonal, outros fatores. Mas elas também têm que ser consumidas com cuidado e restrição, porque elas extrapolam calorias. Então é isso, tudo em equilíbrio é maravilhoso, tudo aquilo que extrapolar, por mais que pareça ser saudável e seja saudável, em grandes quantidades não será. Então, assim, o outro é o carboidrato inteligente, né? Que seria energia sem exageros, que aí são os carboidratos com fibras, né? São os carboidratos integrais, para diminuir esses picos glicêmicos. Ah, mas Lília, eu não sou diabética, não tenho preocupação com o pico glicêmico. Só que assim, o pico glicêmico envolve com a questão de fome. Então, quando você come um carboidrato simples, ele sobe muito rápido e ele vai cair muito rápido, você vai ter uma sensação de fome muito mais rápido. Você segura com a fibra, que é o que eu falei do processo de digestão, que ela vai demorar um pouquinho mais, ela vai dar mais saciedade, é uma boa estratégia para o processo de emagrecimento, por exemplo. Então, um pão integral, uma batata doce, coloquei a batata inglesa, mas sempre acompanhado de uma proteína, de uma boa gordura, o próprio arroz, um arroz integral, tudo isso vai auxiliar na saciedade. Ah, mas quer dizer, Lilian, que eu não posso comer um pão francês? Pode, coloca a proteína, coloca o ovo ali que tem proteína e gordura, coloca uma fruta, coloca uma aveia no café da manhã, tudo isso vai te dar saciedade. E a gente tá falando de bons alimentos em qualidade e em quantidades moderadas, tá bom? Por isso que eu falo, um plano alimentar de qualidade, ele é muito importante, né? Um plano alimentar onde você envolva todos esses alimentos, pense em qualidade para um emagrecimento, ele é muito importante, porque eu até brinco, né? Quando a gente come com qualidade, é difícil a gente comer muito além, porque é mais volume, mais volumosa. Então, assim, um prato de arroz, feijão e carne, ele te enche, né? Um salgado de
salgado de presunto e queijo frito, ele não vai te... Daqui a pouco você tá com fome, ele não vai te encher com o mesmo potencial. Então eu falo, quando você melhora em qualidade, você acaba reduzindo em calorias. E aí depois você vai afinando. E aí você vai pra quantidade. E aí realmente você pensa em cada quantidade de tudo que você está comendo, na proporção daqueles macronutrientes, que são esses, né, que eu acabei de falar, o carboidrato, a gordura, a proteína. Então é tudo questão de equilíbrio e de escolha. É o que eu falei, melhorar em qualidade é maravilhoso. Pensar nesses alimentos é muito bom. E aí, gente, a gente também tem alimentos termogênicos, que assim, são alimentos que eles ajudam a acelerar o metabolismo. É como... Lá vem a professora de biologia, gente. Mas quando você coloca em uma reação, o calor, por exemplo, ajuda a aquecer, você acaba acelerando aquela reação. E é a mesma ideia do termogênico. Mas assim, ele vai ajudar, mas é pouco. Tipo, não adianta você querer se encher de café e acabar apresentando um quadro de gastrite, ou muito chá verde, acabar tendo algum problema de digestão no estômago também, porque o chá verde ele tem essas enzimas essas fibras que atrapalham no processo de digestão e eles diminuem esse processo de absorção e por isso que também as pessoas sentem um pouco menos de fome, mas tudo em exagero pode trazer consequências. Então pense, esses alimentos termogênicos eles são utilizados para usar em pequenas quantidades. Porque ao mesmo tempo que eles funcionam para ajudar a acelerar um pouco, presta bem atenção, um pouco o metabolismo, ele também pode trazer algumas consequências. Então, quem tem gastrite, se ficar tomando café o tempo todo, vai ter um problema muito maior gástrico, vai ter uma inflamação muito maior. Se você também tem alguma questão de absorção de retardamento do esvaziamento gástrico, se tomar em excesso de chá verde, pode ser que sim, atrapalhe também. Então, assim, deve ser feito tudo minimizado. É que nem eu coloquei a pimenta ela também tem, né? Ela também é um termogênico, gengibre, por exemplo. Mas é tudo com cuidado e em quantidades adequadas para auxiliar no processo. E não significa que, tipo, Lili, eu não gosto de café, eu não gosto de chá verde, eu não gosto de pimenta. Não, você não é obrigado a nada, não é obrigado, isso aqui tá no seu emagrecimento para você emagrecer. Tem todos os outros que eu falei. Mais importante que você tem lá a proteína, que também aumenta, também tem uma questão do fator térmico do alimento. Então, vamos pensar que é um equilíbrio. Então, atenção, acabei de falar, atenção, é um equilíbrio. Não existe um alimento milagroso, mas sim o segredo está no equilíbrio entre todos os grupos alimentares. Então, se nós colocamos no nosso prato, esse prato aí, gente, bonitinho, eu falei do prato saudável, se quisesse que eu trouxesse, mas eu vou falar um pouquinho dele, ele tá aqui. Esse prato saudável nós temos metade de legumes, verduras e salada, vegetais no geral, tá? E do outro lado nós temos metade com arroz, um arroz integral ali, e outra metade com uma leguminosa, parece ser uma ervilha, e uma carne. Então assim, se você pensar nesse equilíbrio em todas as refeições, é a melhor situação que você pode ter para um processo de emagrecimento. E não toma você comer arroz, feijão, carne, salada em todas as refeições. Mas sim você pensar em alimentos que possam até ser mais práticos, porque pensando no trabalho mesmo, não tem como a gente bater um prato de arroz, feijão e salada a todo momento, né, em todas as refeições, mas pode pensar lá no café da manhã com um pão, um ovo, uma tapioca, um ovo e uma fruta com uma fibra, né, que seja uma aveia, que seja o mix lá de sementes. Num lanche da tarde, você pode pensar em pôr um iogurte, um whey protein e uma fruta. Não toma whey protein, coloca o iogurte, pensa na fruta e pensa numa fibra. Então, assim, tem várias formas a gente sempre pensar nesse prato equilibrado. À noite não gosto de comer, não gosto de jantar comida mesmo, né? Então eu quero fazer um lanche. Dá. Se você pensar em... Vou colocar, sei lá, aquelas tortilhas, né? Eu quero uma tortilha integral com peito de frango desfiado, vou colocar uma salada, vou colocar tipo um burrito saudável, assim. É possível também. Então, acho que assim, a ideia é sempre pensar assim. E é o que eu falei, no começo, você trabalhando essa qualidade, você nunca fez nada por isso, né? Tem que comer muito industrializado, pouco alimento in natura, que é outra coisa legal também para se trazer. Quando você melhora em qualidade, consequentemente, você acaba perdendo peso.
E aí depois, para você afinar e chegar no seu restante do objetivo, o profissional vai fazer muito sentido, porque aí ele vai afinar em questão de quantidade, de proporções, né, de macros, de nutrientes no geral. Então, assim, o profissional tá aí para isso. E eu sempre enfatizo, trago informação. Tem muita gente que quer aprender. Posso estar até falando com estudante de nutrição, a Lília, professora preferida. Posso estar até falando com estudante de nutrição, ou um próprio estudante do ensino médio que quer conhecer um pouquinho mais. Então, assim, eu trago informação, trago conhecimento, mas eu enfatizo. É necessário ter um profissional te acompanhando. Parece que só porque todos nós comemos é um hábito muito simples. Não é não, gente. Ele envolve muita coisa. É bem complexo. Todo dia eu estudo, todo dia tem mais para estudar. Esse é o fato. E quando a gente encara a área de saúde, é isso. Quando eu era bióloga também, mesmo dando aula, eu precisava estudar todos os dias. Às vezes eu ia falar de temas que eu via há um certo tempo, então eu precisava estudar. Quando eu venho hoje conversar com vocês, tudo bem, tô atuando em clínica, né? Tô com o meu consultório, eu acabo falando um pouco mais sobre isso com meus pacientes, então eu acabo, como que eu posso dizer? Então eu acabo vivenciando um pouco mais, mas ainda estudo para que isso possa acontecer, né? Quero trazer informações de verdade, não achismos da minha cabeça ou coisas que eu só vivo repetindo por aí, não é isso? Então eu sempre estou estudando e para a área de saúde é isso, sempre estudem. Se optarem por ela ou se vocês estão aqui porque vocês pensam no emagrecimento de vocês, é importante estudar até para esse processo. Falei, é importante estudar até quando você vai no profissional, para fazer perguntas e entender também aquilo que o profissional tá te passando, né? Não é porque a gente tá ali na mesa do consultório que a gente sabe de tudo, né? Então, assim, é importante questionar, é importante conversar, é o seu corpo, é a sua vida, ou é a sua carreira profissional, né? Falando de profissionais e estudantes. Então, sempre estudo. Então, quer um plano alimentar personalizado e que funcione pra você? Bom, estou aqui. Lá no meu perfil eu tenho links, né? Tem links de agendamento. Se vocês gostaram da minha metodologia, da forma como eu trabalho, né? Que eu falei da questão de quantidade, de qualidade, para quem conhece um pouquinho mais, acho que consigo entender. Então, me contatem. E a questão agende a sua consulta e alcance seus objetivos de forma saudável. Então, eu sempre vou falar tudo isso de forma muito saudável, mesmo conhecimento que eu vou trazer para vocês. E quando ele não for, eu também vou trazer, porque eu gosto de um assunto polêmico, mas assim, é pra vocês fazerem. Provavelmente eu vou trazer mais os problemas do que as qualidades daquilo. Mas tudo tem dois lados, né, gente? Então, tudo precisa ser analisado, estudado. Então, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, me sigam no Instagram. Lá eu também coloco mais dicas e sempre falo aqui do grupo Nutrição Sem Complicação, que lá eu vivo postando conteúdos, né, pra quem tá lá. E ofertas especiais também nas minhas consultas. Então, eu agradeço, como eu falo, vou agradecer mais uma vez, que eu fiquei muito feliz, que teve visualizações bem legais no meu último vídeo e novos inscritos. E espero que nós possamos continuar nesse ritmo. E eu extrapolei um pouquinho o tempo, normal, né? Mas, gente, beijinhos e até a próxima.